Empurrão dói mais devagar do que você imagina. Isso é uma coisa que ninguém te conta. Ele te atinge no peito primeiro, depois no orgulho. E só depois disso é que a dor de verdade chega. Quando você percebe que foi a própria filha que fez aquilo, na frente de 200 pessoas, no dia do casamento dela, eu não gritei. Não chorei ali na hora. Ajeitei o vestido, tirei a poeira do salão de festas do joelho e me levantei devagar, do jeito que uma mulher de 58 anos se levanta quando os joelhos já não perdoam pressa. Camila, eu disse, você vai querer se desculpar com sua mãe. Ela não se desculpou. Estava vermelha, os olhos cheios de uma raiva que eu não reconhecia direito. O vestido de noiva rodopiando enquanto ela se virava para mim. Eu não aguento mais você controlando minha vida, mãe. Hoje é o meu dia, e você tinha que aparecer com esse discurso sobre o Rafael na frente de todo mundo. Eu só falei a verdade, eu respondi, ainda calma, baixinho, só pros dois ouvirem. A verdade, segundo você. Ela disse, a voz subindo. Você nunca gostou dele. Nunca foi capaz de admitir que talvez, pela primeira vez na vida, eu tenha escolhido certo sem sua aprovação. Eu não sabia ainda, mas aquele empurrão ia ser a última coisa de graça que minha filha ia receber de mim. Meu marido, Eduardo, estava a alguns passos atrás, o rosto pálido, tentando decidir se devia se meter ou não. Minha irmã, Sônia, levou a mão à boca. Ninguém mais disse nada. O único som na festa era a banda ainda tocando ao fundo, alheia a tudo, como se nada tivesse acontecido. Meu nome é Beatriz Nogueira. Tenho 58 anos. Construí um pequeno negócio de decoração de eventos aqui em Curitiba do zero, começando sozinha com uma van velha e uma lista de contatos, que cabia numa cadernetinha. Nunca, em 32 anos de casamento com Eduardo, deixei uma conta atrasada, uma promessa quebrada ou uma dívida sem resolver. Camila sempre foi teimosa, sempre foi rápida demais para decidir e lenta demais para ouvir. Mas nunca, até aquele dia, tinha levantado a mão contra mim, nem que fosse só um empurrão. De raiva num vestido branco caro, demais para aquela cena toda. Sente-se, Camila, eu disse de novo, mais baixo dessa vez. Baixo é sempre pior, e ela sabia disso, porque o queixo dela travou. Ou o quê? Você vai cancelar meu fundo? O fundo que você mesma criou para mim? Alguma coisa no rosto dela mudou quando ela disse aquilo. Um flash rápido, quase invisível, mas eu vi. Medo disfarçado de irritação. Eu não sabia ainda o tamanho exato do que a minha filha tinha se metido, mas estava prestes a descobrir. E ela também estava. Antes de contar o resto daquele casamento, preciso te explicar quem eu sou e por que fiz o que fiz nas 24 horas seguintes. Porque uma mulher que faz o que eu fiz precisa de explicação, ou só parece cruel. Comecei minha empresa de decoração de eventos aos 26 anos, depois que meu primeiro casamento com o pai de Camila terminou mal, deixando eu e ela sozinhas num apartamento pequeno perto do Batel. Trabalhei fim de semana, atrás de fim de semana, casamento atrás de casamento, até construir uma clientela que hoje inclui alguns dos salões de festa mais respeitados de Curitiba. Conheci Eduardo 10 anos depois, quando ele contratou minha empresa para decorar a formatura da sobrinha dele. Casamos 2 anos depois, e ele nunca tratou Camila como enteada. Sempre tratou como filha, mesmo quando ela, na adolescência, fazia questão de lembrar todo mundo que ele não era o pai de verdade dela. Camila cresceu teimosa, decidida, do tipo que sempre soube o que queria, antes de qualquer outra pessoa na sala. Isso por muito tempo foi uma virtude. Virou outra coisa nos últimos 2 anos, desde que ela conheceu Rafael. 6 meses antes daquele casamento, Rafael veio até mim e Eduardo com um plano. Ele queria que eu ajudasse financeiramente na compra de um apartamento para ele e Camila morarem depois do casamento, num bairro bem acima do que o salário dele como corretor deveria permitir. É um investimento, dona Beatriz, ele disse, sentado na nossa sala, mexendo no celular como se os números ali fossem sagrados. O bairro está prestes a valorizar muito. Tenho um contato que garante isso. Que contato? Só um amigo. Ele entende do mercado. Eu devia ter insistido mais naquela hora. Não insisti porque Camila estava do lado dele, os braços cruzados me olhando do jeito que só uma filha sabe. Olhar para a mãe quando já decidiu que a resposta vai ser não antes mesmo de ouvir. Liguei para o meu contador, Marcos, que cuidava das finanças da minha empresa havia 15 anos, e para o meu advogado, Dr. Renato,
que tinha resolvido cada contrato que eu já assinei desde antes de Camila nascer. Eu bancarei a entrada, eu disse aos dois numa ligação com o telefone no Viva Voz. Mas não vou colocar o nome dos dois limpo na escritura. Não ainda. Não até eu entender que tipo de esquema é esse contato que o Rafael menciona. Renato nem hesitou. Coloca num fundo fiduciário, Beatriz. Você mantém o controle. Eles moram lá, usam o apartamento, sentem que é deles, mas legalmente continua seu até você decidir o contrário. Ela vai ficar furiosa se descobrir. Marcos disse. Melhor furiosa do que roubada. Eu respondi. Vocês viram como ela fala de dinheiro ultimamente. Como se ele simplesmente aparecesse do nada. Assinei os papéis do fundo numa tarde tranquila, enquanto Camila estava no trabalho, achando que estava fechando o negócio no apartamento dela mesma. Na cabeça dela era dela por completo. Aos olhos da lei era meu. Por um tempo tudo pareceu bem. Camila e Rafael se mudaram. Postaram fotos online decorando a sala, escolhendo cortinas para uma vida que nunca tinha sido legalmente deles para dar. Mas devagar, as rachaduras começaram a aparecer. Rafael começou a pedir dinheiro emprestado em quantias menores, com mais frequência. Depois parou de pedir de vez e começou a me evitar. O que sinceramente me preocupou mais do que os pedidos. Sônia, minha irmã, foi quem primeiro notou que tinha alguma coisa errada. Ela veio até mim um domingo, os braços cruzados, a preocupação estampada no rosto. Bia tem alguma coisa estranha com o Rafael. Ele fica nervoso checando o celular toda hora, como se estivesse esperando notícia ruim. Já tentei conversar com ele, eu disse. Ele desconversa rápido. Rápido demais. Não é do feitio dele ficar assustado com nada. Sônia balançou a cabeça. E ele está assustado, Bia. Eu conheço bem esse tipo de olhar. Eu não sabia ainda, mas o instinto de Sônia estava prestes a se confirmar de um jeito que nenhuma de nós queria. Voltando para o salão de festas naquela noite. Depois que Camila me empurrou, o silêncio durou talvez 5 segundos, que pareceram 5 minutos. Eduardo se aproximou, a mão gentil no meu cotovelo. Bia, você está bem? Estou, eu disse ainda olhando para Camila, só decepcionada. Foi então que Rafael, parado do lado dela, fez algo que ninguém esperava. Ele riu, um riso nervoso sem graça nenhuma. Gente, vamos continuar a festa, sim? Foi só um mal-entendido. Mal-entendido, eu repeti devagar. Você chama sua esposa a empurrar a própria mãe de mal-entendido? Camila, ainda com a raiva no rosto, se aproximou de novo. Você estragou meu casamento com esse discurso sobre desconfiar do Rafael. Na frente de todo mundo, mãe. Como você pode? Eu falei a verdade sobre uma dívida que vocês dois estão escondendo de mim há meses. Eu disse, ainda calma, ainda baixa. Isso não é desconfiança. É contabilidade, Camila. Sou boa nisso, lembra? Ela não teve resposta para isso. Só virou as costas e voltou para a pista de dança, puxando Rafael pelo braço, fingindo para o resto dos convidados que nada tinha acontecido. Eu fiquei ali, o vestido ainda amassado no joelho, e olhei para Eduardo. Ele me conhecia bem o suficiente para reconhecer a expressão no meu rosto. Você vai fazer isso mesmo? Ele disse. Não era pergunta. Já comecei, eu respondi. Saímos da festa às 11 da noite, antes da sobremesa ser servida. No carro, Eduardo dirigindo devagar pelas ruas vazias do Batel. Eu liguei pro Dr. Renato. É hoje, eu disse assim que ele atendeu. Beatriz, são 11 da noite no sábado. Eu sei que horas são, Renato. Preciso que os papéis estejam prontos até amanhã de manhã. O apartamento, o fundo, tudo. Preciso reverter o acesso deles a qualquer coisa que ainda esteja no meu nome. Você tem certeza absoluta disso? Nunca tive tanta certeza de nada, eu disse, olhando pela janela do carro para a rua escura passando. Ela me empurrou na frente de 200 pessoas, Renato. Mas não é isso que me assusta. O que me assusta é o motivo por trás daquele empurrão. Liguei pro Marcos assim que cheguei em casa, quase meia-noite. Ele não fez perguntas. Só disse que ia começar a procurar compradores interessados no apartamento ainda naquela madrugada. Oferta à vista, sem burocracia de financiamento. Renato trabalhou a noite inteira, redigindo a autorização de venda usando a autoridade do fundo, minha autoridade, sem precisar de uma única assinatura de Camila ou Rafael. Porque legalmente eles nunca tinham precisado assinar nada para perder um apartamento, que nunca tinha sido deles de verdade. Eduardo sentou comigo na cozinha a noite toda, fazendo café que nenhum dos dois bebeu.
me observando trabalhar como quem observa um cirurgião operar alguém que ama. E se a gente estiver errado? Ele perguntou por volta da 1 da manhã. E se esse tal de contato do Rafael for só um exagero? E a gente estiver destruindo o casamento da nossa filha por nada? Então eu compro outro apartamento para eles daqui a 6 meses e a gente ri disso depois, eu disse. Mas Eduardo, escuta, o Marcos não se assusta fácil. O Renato também não. Os dois olharam para o que descobriram e me disseram para agir rápido. Às 9 da manhã o apartamento já tinha comprador. Ao meio-dia, a venda estava fechada. Uma empresa de mudança discreta, sem logotipo no caminhão, tirou os móveis enquanto Camila e Rafael ainda dormiam na casa da lua de mel. Camila descobriu por volta das 3 da tarde, quando voltou para o que achava ser o apartamento dela e encontrou uma família estranha, organizando móveis na sala. Meu telefone tocou às 3h15. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Mãe! A voz dela quebrou. Naquela palavra de um jeito que eu não ouvia desde que ela tinha 12 anos. Mãe, o que você fez? Tem gente estranha no meu apartamento. Eles dizem que compraram. Eu vendi, eu disse. Você o quê? Você não pode fazer isso. Isso é loucura, mãe, isso não é. Nunca foi de vocês, Camila. Sempre foi meu. Silêncio na linha. Respiração rápida, curta. Eu preciso ir, ela disse e desligou. Não liguei de volta. Eduardo quis. Eu disse que ela precisava sentir o tamanho daquilo primeiro. 24 horas depois, exatamente a campainha tocou. Abri a porta e encontrei minha filha parada lá. O rosto sem maquiagem, os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Mãe! Ela disse, a voz mal saindo. Eu preciso de ajuda. O Rafael deve dinheiro. Muito dinheiro. Um homem chamado Vitor. Eles apareceram na porta da minha amiga ontem à noite, procurando ele. Eu sei! Eu disse. Ela me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela. Você sabia? Sabia há 2 meses, eu respondi. Tentei avisar. Você me empurrou em vez de escutar. Na empresa? Aprendendo do zero? Pagando de volta cada centavo sob contrato. Com juros do jeito certo. Não perdoei ela naquela noite. Nem nas semanas seguintes. Ainda estamos reconstruindo. Devagar, tijolo por tijolo. Do jeito que qualquer coisa que vale a pena se reconstrói depois de ser derrubada de propósito. Vendi o apartamento da minha filha. Tomei tudo de volta. E faria de novo sem pensar 2 vezes. Porque às vezes a única forma de salvar alguém que está se afogando é tirar a única coisa que ela acha que está mantendo ela na superfície.